E 5 mulheres, que agora estão na faixa dos seus 70 anos, foram retiradas de suas mães e entregues a instituições sob o controle do Estado belga. O tribunal afirmou que o governo da Bélgica tinha o plano de procurar e raptar crianças mestiças, filhas de pais brancos e mães pretas, e considerou esse crime como um ato desumano de perseguição. O governo belga, em 2019, ele emitiu um pedido formal de desculpas a cerca de 20 mil crianças mestiças separadas de seus familiares no antigo Congo belga, no atual Burundi e Ruanda. Esses territórios eram dominados pela Bélgica na época e nos três houve esse tipo de política. As senhoras mestiças entraram com um processo judicial em 2021 pedindo uma indenização. Todas elas foram levadas com menos de 7 anos de idade para serem colocados em orfanatos. Esses orfanatos eram geridos em grande parte pela Igreja Católica. Eram orfanatos em que as crianças ficavam sobre a administração da igreja, de freiras e de organizações da Igreja Católica. Aqui no Brasil também nós vemos muito forte essa presença, né, de organizações católicas lidando com grupos étnicos. E, de forma similar ao que ocorreu no Congo belga, também normalmente apoiando uma política hostil à mestiçagem, né, defendendo o isolamento dos mestiços. Este foi o primeiro caso na Bélgica a tratar sobre essas cerca de 20 mil crianças mestiças, filhas de brancos e de mulheres pretas nativas, que foram retiradas à força de suas famílias durante as décadas de 1940 e 1950. Os pais dessas crianças brancos normalmente não reconheciam a paternidade de seus filhos, e o governo da Bélgica também não dava a elas a cidadania belga. Em 2017, a Igreja Católica pediu formalmente desculpas às vítimas pela sua participação nesta política. Falta saber quando é que ela vai pedir desculpas pela atuação de instituições como a CNBB, CIMI, contra os mestiços aqui no Brasil, promovendo a limpeza étnica dos mestiços e evitando a mestiçagem entre índios, brancos, índios e pretos e outros grupos raciais. Segundo o historiador Assumani Budagua, que é mestiço, o sistema colonial belga baseava-se numa dominação racial, na suposta supremacia da raça branca. Num tal contexto, os casamentos mistos eram entendidos como uma ameaça à perenidade dos interesses coloniais e ao prestígio da raça branca. Além disso, pressupunha-se que a gota de sangue branco nas suas veias os transformava em revolucionários potenciais. Então havia um receio dos conquistadores belgas em relação aos mestiços. Eles achavam que os mestiços seriam uma ameaça ao poder deles e à supremacia dos brancos na Bélgica. Nós falamos isso sobre a Bélgica, mas isso também acontece no Brasil. Essa política que está havendo no Brasil contra o mestiço, na realidade, ela é causada pelo receio dos supremacistas brancos no Brasil de perderem o seu poder sobre os mestiços. E aí eu estou falando tanto de supremacistas brancos de esquerda, supremacistas brancos comunistas, como alguns supremacistas brancos aí que se dizem de direita. Então,
nesse caso aí, existe uma espécie de solidariedade racial, mas tanto na Bélgica quanto no Brasil atual existe isso. Esta política contra mestiços, esta política contra você, mestiço, ela é provocada por isso. São pessoas que temem que nós, os mestiços, nos tornemos hegemônicos no Brasil. Eles querem continuar a ser hegemônicos. No Brasil, houve uma supremacia, houve um poder branco, na maioria da sua história. Primeiro que o Brasil, quando os brancos chegaram aqui, por volta de 1500, durante todo esse período, o Brasil foi governado por brancos, no período monárquico, né? Até o Dom Pedro II. Quando o Dom Pedro II deixa o poder, ou é deposto, em 1889, pelo golpe da República, continua ainda a haver no Brasil uma hegemonia branca, não só por políticos brancos, por políticos que se identificavam como brancos, e até mesmo por políticos que, mesmo sendo mestiços, mesmo sendo miscigenados, também defendiam uma política de hegemonia branca. E hoje em dia, em que nós, os mestiços, voltamos de novo, segundo o censo, a nos tornarmos o grupo étnico-racial mais numeroso do país, de novo, nessa mesma época, quando isso está acontecendo, começam a nos classificar como negros, como uma forma de separar um espaço para os brancos. É um espaço separado para os brancos. E para isso, eles contam com, obviamente, com colaboradores, né, com pessoas miscigenadas que aceitam se identificar como índias, se identificar como negras, mas, na realidade, o que está por trás disso, quem sustenta essa política mesmo, é uma política de discriminação contra o mestiço. É uma forma de manter um controle sobre nós, mestiços, para que nós, os mestiços, não sejamos hegemônicos politicamente, para que nós sejamos, no nosso país, no Brasil, uma nação surgida da mestiçagem, uma nação originária de nós, mestiços brasileiros, e nós sejamos apenas um elemento na paisagem. Então, na realidade, isso que aconteceu na Bélgica, e que a Bélgica já está reconhecendo a sua discriminação contra os mestiços das suas colônias na África, contra aqueles nativos mestiços da África, isso mesmo, esse mesmo tipo de ideologia não é algo do passado, não, é algo do presente. Isso está acontecendo atualmente no Brasil. Na realidade, o objetivo disso é evitar que nós, os mestiços, que você, mestiço, tenha uma participação, uma representação política. E se você não se defender disso, você vai continuar a ser discriminado nas cotas raciais, vai continuar a sofrer limpeza étnica na criação de territórios exclusivos para a raça índia, você vai continuar sendo excluído dos ambientes burocráticos, vai ser retirada a sua representação burocrática nas instituições públicas, porque estão criando reservas raciais no legislativo, estão criando reservas raciais no judiciário, estão criando reservas raciais no poder. E se você não se mobilizar, se você não se defender, se você não abrir a boca contra isso, se você não se identificar como mestiço e atuar nesse sentido, na defesa dos seus direitos originários, da sua identidade, você vai continuar a ser um cidadão de quinta categoria, na qual nós, os mestiços, fomos transformados na nova república. A mestiçagem unifica a nação unifica a mestiçagem.